tarde. Hoje nós vamos falar do São Paulo, que mais tarde tem, hein, o segundo jogo, o segundo compromisso pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol, com transmissão e tudo aqui da Jovem Pan, na voz do Fausto Favara. Vamos falar também do avião, pois é, o São Paulo que acertou uma parceria com uma empresa de voos fretados. O Flamengo, faturamento de 1 bilhão. E como é que anda o negócio aí pela renovação do Gabigol? Será que a negociação ainda está travada? Thiago Maia, vai sair ou não vai sair? Corinthians, porque tem nova polêmica na área com a nova diretoria do Timão, hein? E o Palmeiras, que se viu aí nas últimas horas também... Não sei se a gente pode chamar isso de polêmica, mas saiu a informação de um possível interesse do Palmeiras no atacante Júnior Santos do Botafogo e o John Textor polemizou aí nas redes sociais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate-Pronto da Jovem Pan. Então já vai deixando o seu like, manda pra cá também a sua mensagem através das redes sociais. A gente tá em todas, em @Jovem Pan Esportes. É o Bate-Pronto começando nesta terça-feira. Eu estou com o Vampeta, com o Bruno Prado, com o Vanderlei Nogueira e a gente abre o programa projetando o jogo do São Paulo de mais tarde. São Paulo e Mirassol, Mirassol e São Paulo. Você confere aqui na Jovem Pan, na voz do Fausto Favara, comentários do Bruno Prado, Daniel Lian nas reportagens, Guilherme Nápoles no plantão esportivo, intervalo inteligente diferente com o nosso Vanderlei Nogueira. A bola rola às 19h30, mas já às 19 horas você confere aquele pré-jogo especial da nossa equipe de esportes. É Mirassol e São Paulo e Mirassol. Qual a expectativa para o jogo de hoje? Mas antes... eu tenho aqui a provável escalação do tricolor paulista, hein? A cavalaria do São Paulo, como gosta de dizer o Vanderlei Nogueira, o Vampeta. São Paulo que deve entrar em campo, ó, com Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa, Wellington, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano Ferreirinha e Caleri. Qual a expectativa para o jogo de hoje? Bruno Prado, muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É um jogo mais difícil do que o jogo da estreia, né? Na estreia o São Paulo jogou em casa com o Santo André. Hoje joga fora com o Mirassol, o time de Série B, que brigou pelo acesso para a Série A do Brasileiro no ano passado. Um jogo com uma viagem um pouco mais longa e um início de temporada, né? Pelas informações dos colegas, o Carpini vai fazer algumas modificações, né? Um início de temporada, então alguns jogadores jogam uma, descansam, joga outra, ainda todo mundo se ajeitando na parte física, tem até a possibilidade de jogar na lateral direito o Igor Felisberto, que é um garoto de 16 anos, porque o Igor Vinícius pode ter um descanso, ainda não volta o Rafinha, o Igor Vinícius que quase não jogou em 2023. Então é um jogo mais difícil, né? Um jogo que não tem nenhum absurdo se o São Paulo perder pontos. É um início de temporada, início de trabalho de um novo treinador. Então, o São Paulo tem que se ajeitar para uma reta final de Paulista, para a Copa do Brasil, para a Libertadores, que volta depois de 2 anos. Para o brasileiro, o resultado nesse início não importa tanto. Acho que importa mais colocar todo mundo em forma, fazer observações, talvez apareça aí o Eric no time titular, o Ferreirinha, enfim, jogadores que chegaram agora, que muda um pouquinho a característica, né? O São Paulo não tinha esses jogadores de lado de campo, de velocidade, e isso pode ser uma novidade em relação a 2023. Então, é um jogo difícil, não é um jogo que o São Paulo chega como um favorito absoluto, não. Se perder ponto lá em Mirassol, não tem nada de anormal. E o Eric, que entrou bem na partida contra o Santo André, ganhou créditos aí, pode começar o jogo como titular. Numa dessas, pode receber essa oportunidade do professor Thiago Carpini. É o São Paulo que entra em campo mais tarde. E até sobre essa situação do Igor Felisberto, que citou o Bruno Prado, lateral, promissor, jovem de Cotia. É difícil a gente ver o futebol brasileiro revelando laterais. Hoje a gente tem muitos atacantes de beirada de campo, aqueles extremos, os pontas, né? Chame como quiser. Mas lateral tá cada vez mais difícil, agora ganhando uma oportunidade, e o Campeonato Paulista pode servir como esse laboratório, né? Eu acho que é o momento ideal, perfeito para você testar as novas peças, dar rodagem a esses garotos das categorias de base. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Mais tarde tem Mirassol e São Paulo com transmissão aqui da PAN. Vanderlei. Legal. Pedro Marcos, boa tarde para você, para o Vampeta, para o nosso Bruno Prado. A molezinha que o São Paulo pegou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu acho que não vai se repetir. O São Paulo pegou, entre os grandes, o adversário mais fraco na primeira rodada e confirmou seu favoritismo. Isso é muito bom. E é um laboratório, como você disse, o Bruno também, com muita razão, entende que é um momento de observação, mas é muito rentável, né?
é um laboratório em momento de observação que gera 40 milhões para o cofre dos grandões, né? Mais 8 milhões para os outros e um pouquinho mais para o Red Bull Bragantino. Eu acho que vai ser um jogo mais complicado mesmo para o São Paulo. O Mirassol fez uma campanha boa na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou em 6º lugar. E o que tem coisa interessante, viu, Pedro? Em 6º lugar, 2 pontos só longe do Juventude e do Carpini. Esse detalhe, para mim, é extremamente interessante. O Carpini chegou na vice-liderança, ficou lá com muito mérito, né, com 65 pontos conquistados. E o Mirassol chegou em 6º lugar com 63 pontos conquistados. Tem outra coincidência que é muito interessante, a meu ver. O Juventude do Carpini, Vamp, marcou 43 gols e sofreu 31. O Mirassol, do professor Mozart, marcou 43 gols e sofreu 31. A mesma campanha. E o Carpini pegou o bonde andando, né, professor? Ele chegou, o time já na zona de rebaixamento quando ele chegou. O Carpini, sim. Tanto é verdade que o Mozart tem 2 jogos a mais na Série B do que o professor Carpini. Então, eu acho que vai ser um jogo complicado para o São Paulo, mais complicado para o São Paulo. E o São Paulo, que daqui a pouco você vai falar sobre isso, chegou confortavelmente àquela região, estreando o seu avião alugado para ter mais conforto, mais comodidade e mais horas de descanso. Pedro. Muito boa tarde para você, Vampeta. Bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos. O professor acabou de falar aí, o Mirassol, Novo Horizontino, tudo beirou ali a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Juventude do Carpini, que estava quando ele assume, está ali na zona de rebaixamento, dá uma arrancada e chega. Ficou muito embolado ali. O próprio Guarani teve chance também de subir, né? O Ponte Preta, que foi muito mal, beirou para não cair para a Série C. O Botafogo ficou ali mais 8 anos em zona intermediária. Mas a verdade é que o jogo é duro. Independente de o Mirassol estar na Série B, a gente lembra uma goleada que o Mirassol aplicou no Palmeiras. Palmeiras. Né? O Mirassol... O Mirassol chegou a eliminar o São Paulo também, né? Posso estar enganado na pandemia, né? Não, o Mirassol faz jogos duros aí diante de todos, contra o Corinthians, contra todo mundo. É uma equipe que se firmou, um município pequeno ali, do lado de Santa Fé do Sul, de Rubiné, né, na região de Rio Preto. O que não é de Rio Preto, né, professor? São José do Rio Preto. O que não é, né, dali, né? Nossa audiência lá, jovem. Mas é mesmo. News lá, Rio Preto, Brasília. A região é... A região é muito forte mesmo. Eu, quando eu sou lá, eu sou bem aclamado. O Vampeta Pereira jogou no Corinthians. Agora você é da PAN, pô, a PAN é da hora, né? Vamos trabalhar com garra, gente. Vamos lá, vamos pra cima dos concorrentes. Esse horário é nosso. O povo fica aí com nós. 40, 50, 70, 200 milhões, não importa, mas vai tomar um calorzinho o São Paulo. Vai. Pegou uma moleza, mas a moleza tem que atropelar, professor. É lógico. Jogou bem o São Paulo contra o Santo André. Confirmou o favoritismo. Então hoje é um jogo mais difícil pelo calendário do Mirassol. O Mirassol, pro Somoza, que jogou no Palmeiras, jogou e no Flamengo também. No Flamengo.